culto eu coloquei o tema: este mundo é um deserto. No domingo passado, nós ministramos uma palavra que o povo de Israel, quando estava iniciando a passagem pelo deserto, estava saindo do Egito, em Êxodo, capítulo de número 13, onde o Senhor se colocou à frente do seu povo através de uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem para guiar, para orientar o seu povo a sair do Egito, de um mundo de escravidão, para trilhar por um deserto. Eu quero continuar nesta reflexão e ainda hoje eu estava ouvindo um irmão pela internet, um cantor, e ele estava dizendo que quando num culto alguém abre a Bíblia para pregar e abre no Antigo Testamento, ele disse que fica triste, porque segundo a sua concepção, ele dizendo, Jesus mandou pregar o Evangelho. Está correto, Jesus mandou pregar o Evangelho, mas ele quis dizer que o Antigo Testamento não é o Evangelho, mas é a história dos judeus. Também está correto. Dizendo que nós temos que pregar o Evangelho, a nova aliança, e esquecer a antiga aliança. E que quando ele está na igreja dele e alguém abre a Bíblia para pregar um livro do Antigo Testamento, ele se entristece. Eu entendi o que ele quis dizer, porque realmente a falta de conhecimento bíblico pode trazer más interpretações de muitos textos. Meus irmãos, mas a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. E eu posso pregar qualquer texto bíblico, de qualquer lugar da Bíblia, e pregar sistematicamente, expositivamente, em qualquer texto, porque toda a Bíblia Sagrada leva para Cristo. O objetivo das Escrituras, das duas alianças, dos dois testamentos, é apresentar Cristo. Cristo é a palavra de Deus. Cristo é a chave hermenêutica da Bíblia. Desde que nós encontremos Cristo na história, desde que nós apresentemos Cristo como Salvador, eu posso pregar sobre Moisés, posso pregar sobre Davi, posso pregar sobre José no Egito, sobre Neemias, posso pregar sobre qualquer personagem bíblico e levar a Jesus, a história apresentando-o como Salvador. Moisés não é o Salvador, Davi não é o Salvador, Neemias não é o Salvador, mas eles vieram e anunciaram o Salvador. Tudo na Bíblia nos mostra um plano perfeitamente traçado para apresentar Jesus Cristo de Nazaré
como o Messias, como o Cristo, como o Salvador da humanidade. E quando nós meditamos num texto como o do povo de Israel, saindo do Egito, depois de séculos de cativeiro, e um homem chamado por Deus, com mais de 80 anos na média, Moisés, seu irmão Arão, mais velho ainda, 2 octogenários, sua irmã Miriam, mais velha do que Moisés, 3 octogenários. Veja o número 3. Para libertar, para tirar o povo de Israel do Egito, povo de Deus, cativo dentro de outra nação. O que isso te parece? O que isso te faz lembrar? O Egito representa o mundo. O Egito é um lugar de opressão. É um lugar que coloca a comida no prato, mas debaixo de açoites. O Egito é um lugar que fornece a cama para dormir, mas depois de um dia de sol escaldante, de sofrimento. Este é o mundo que tem a oferecer o sustento, que tem a oferecer a residência, que tem a oferecer a possibilidade de constituir uma família, mas debaixo de muito sofrimento, de muita aflição. O ser humano estuda, o ser humano trabalha, o ser humano se gasta para ter uma profissão, para ter um bom salário, para dar uma vida digna à sua família. E mesmo depois de ele estar bem sucedido na sua vida, as aflições do Egito continuam. Começam a vir pragas sobre o Egito. Não há paz no Egito para o povo de Deus. Então Deus chama esse homem, através de uma manifestação, através de uma teofania, em uma das plantas mais simples, mais desprezíveis do deserto, a sarça. E esse homem é capacitado e encorajado por Deus para levar, para conduzir cerca de 3 milhões de pessoas para herdar uma terra que eles nunca conheceram. Tiveram que sair pela fé. E nós falamos no domingo passado a forma que Deus atrasou o exército de Faraó. A forma que Deus interferiu nas ações de Faraó. A forma que o próprio Deus levou o Faraó a fazer o que fez, endurecendo o coração de Faraó, dizendo que seria glorificado em Faraó, no seu exército e nos seus cavaleiros. Então Deus abre o mar, o povo de Israel passa em seco. O povo de Israel vê o exército de Faraó morto na praia. Moisés canta, e o cântico de Moisés fica registrado na eternidade, mencionado em Apocalipse capítulo 15, versículo 3, que ele será entoado um dia diante do Cordeiro. Veja a importância, a ligação da história, tudo leva ao Cordeiro. Eles iriam para o deserto, em primeiro lugar,
para celebrar uma Páscoa. A Páscoa fala do Cordeiro, o sacrifício do Cordeiro. Eles atravessam então aquele mar. Moisés canta, Moisés exalta a Deus por tê-los guiado para aquele grande milagre. E no seu cântico, ele diz assim no capítulo 15 de Êxodo, no versículo 14: os povos ouvirão, eles estremecerão, apoderar-se-á uma dor dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmarão, dos poderosos dos Moabitas apoderar-se-á um tremor, derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã, espanto e pavor cairá sobre eles. Pelo quê? Pela grandeza do teu braço. Emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado, ó Senhor. Então, meus irmãos, nós sabemos que este feito, que este momento da travessia do mar fez o povo de Israel conhecido. Por isso eram chamados de hebreus. Os hebreus, porque essa palavra significa aqueles que atravessam. Um povo que atravessou o mar. Um povo que atravessou um deserto. Um povo que atravessou um rio. Eles eram atravessadores. Por isso eram chamados de hebreus. Meus irmãos depois passaram a ser chamados de judeus, muitos anos mais tarde. Então eles eram conhecidos, os hebreus estão chegando. Logo após eles saírem do mar, eles foram amedrontando as nações, só por sua peregrinação. Veja o que diz, no versículo 14, apoderar-se-á uma dor dos habitantes da Filístia, os filisteus. Meus irmãos, os filisteus eram conhecidos como o povo do mar, conhecedores de tudo o que se referia à navegação. O povo, quando saiu do Egito, eles poderiam ter caminhado pelo caminho dos filisteus, mas Deus os fez contornar pela península do Sinai. E de repente, acontece esse milagre. As nações ao redor, Edom, Moabe, eles ficariam atemorizados quando ouvissem a notícia de que o Deus de Israel os fez passar o mar em terra seca. Nós precisamos, queridos irmãos, notar que este povo andou uma geração. Uma geração era contada de 40 anos. Uma geração no deserto. Quando eles passaram o mar, e entraram então agora a peregrinar por um deserto por 4 décadas. Isto representa a trajetória da igreja, do crente, quando ele deixa o mundo, ele deixa o Egito, mas ele continua peregrinando por um deserto. Há um propósito nisso. O propósito é que nós não nos apeguemos a nada que está nesta terra. O propósito é que nós não nos apeguemos a nada ao que esse mundo oferece. Miriam profetiza, Miriam canta, as mulheres adoram a Deus. Veja esta mulher, esta idosa, cantando, salmodiando ao Senhor pelo grande feito. Então a Bíblia diz que depois
daquela celebração pela passagem do mar. Eles continuaram a caminhada, e o versículo 22 do capítulo 15. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Queridos irmãos, as provações começaram. Eles acabaram de celebrar uma grande vitória, um marco do agir de Deus para com o seu povo no deserto, a abertura do grande mar vermelho. Mas agora eles caminham por 3 dias e não acharam água. Às vezes, quando o número 3 aparece na Bíblia, nós podemos relacioná-lo ao Messias. Eu disse que tudo aponta para Cristo na palavra de Deus. Na cultura judaica, o número 3 está relacionado a uma mudança de estado. E eles andaram aqui 3 dias no deserto. Veja, Abraão andou com Isaque 3 dias até o Monte Moriá, onde o cordeiro seria enviado. Veja, Jesus ressuscitou ao 3º dia, por isso o número 3 pode ser aplicado ao Messias. Andou por um período de sequidão no deserto, assim como a igreja está caminhando, e de repente eles chegaram num lugar, versículo 23, então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara, que significa amarga. 3 dias caminhando sem achar água. 3 dias onde o povo estava cansado, mas representa uma mudança de estado. Eles não conheciam o caminho do deserto. Eles não sabiam que as águas de Mara eram amargas. Agora, a frustração que eles tiveram quando chegaram lá, depois de 3 dias de sede, e quando encontram as águas, elas são intragáveis. A reação imediata do povo, no versículo 24, foi a murmuração. Muitas vezes, meus irmãos, as aflições desta vida nos tentam a murmurar. Cuidado! Certamente eles acharam que iam morrer. Moisés, que havemos de beber. Eles murmuraram e pediram para Moisés resolver o problema. Responsabilizaram Moisés pela falta de água no deserto. É incoerente. Responsabilizaram Moisés pelo amargor das águas de Mara. Não foi Moisés quem secou o deserto. Não foi Moisés quem contaminou as águas de Mara. Meus irmãos, muitas vezes, quando nós estamos passando por provações e achamos que não vamos vencer os desafios, nós começamos a ficar incoerentes em nossas colocações. Começamos a culpar fulano, começamos a culpar ciclano, murmuramos. E às vezes nós estamos a um passo da vitória, a um passo do milagre.
Tome cuidado. Tome cuidado para que a murmuração não faça você perder os privilégios do agir de Deus. Eles viram um milagre, a travessia do mar em terra seca. Eles participaram do milagre. Então a murmuração aqui se fazia desnecessária. Aliás, nunca a murmuração é necessária. A colocação podia ter sido outra. Moisés, vamos orar a Deus. Se Deus abrir o mar, Ele pode providenciar água para nós. Moisés, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor a vitória. Mas não foi esta a reação. Quais têm sido as tuas reações frente aos desafios que você tem enfrentado? Quais têm sido as suas reações frente à sequidão do deserto que você tem enfrentado? Quem ou a quem você tem atribuído a culpa dos fracassos da caminhada? No entanto, como Deus é misericordioso, Moisés clamou ao Senhor. Moisés rogou ao Senhor. E agora Deus ia operar um milagre. Deus ia realizar mais um milagre aos olhos daquele povo pelas mãos de Moisés. Veja que estou falando no Antigo Testamento, falando do povo que ainda não era o judeu, eram os hebreus. Estou falando de um ícone chamado Moisés. Mas não estamos glorificando nem o povo, nem o líder. Nós estamos glorificando Deus que chamou esse povo. O Deus que escolheu Moisés. O Deus que operou os milagres. É o mesmo Deus que nós estamos adorando nessa noite. É o Deus da igreja. É o mesmo Deus. Estamos aqui exaltando os feitos dele. Estamos aqui mostrando o cuidado que ele tem com o seu povo. O zelo que ele tem com o seu povo. Então, quando Moisés clama ao Senhor, o Senhor lhe mostra um lenho. O Senhor mostrou um lenho a Moisés. Do que adianta um pedaço de madeira? Resolve o quê? Se Deus não interferir. Então Deus deu sabedoria. Deus orientou a Moisés a lançar aquele lenho nas águas. E confira o que aconteceu aí no versículo 25 do capítulo 15. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas tornaram-se doces, e ali lhe deu estatutos de uma ordenação, e ali os provou. Meus irmãos, vejam que coisa extraordinária. As águas eram amargas, e um lenho, um pedaço de madeira, Moisés foi orientado por Deus, ele jogou nas águas, e as águas que eram amargas tornaram-se doces, águas puras. Sabe o que isto representa? O lenho aqui é figura da cruz. O lenho aqui é símbolo do madeiro que Jesus carregou. Porque foi lá no madeiro, meus irmãos, que a amargura da nossa alma foi colocada em Cristo. A amargura causada pelo pecado, pelo meu pecado, pelo teu pecado. Porque pecado não traz doçura. Pecado não traz prazer, pecado não é suave, pecado fere, pecado aflige, o pecado traz amargura, o pecado traz depressão, o pecado traz desespero, tudo isso representado na amargura das águas
ele veio, Deus mostrou o lenho para Moisés, assim como Deus nos mostrou o lenho da cruz de Cristo, para adoçar a nossa alma, trazendo esperança. Nós achávamos que ia morrer no deserto, mas Cristo veio. Veja que o número 3 fala de mudança de estado, do amargo para o doce, porque é isto que faz aquele que chega, é isto que acontece, aquele que se chega à cruz de Cristo, aquele que se rende aos pés de Cristo, ele é transformado, ele deixa de ser uma pessoa amarga, ele deixa de ter uma vida amarga e passa a ter paz no seu coração, ele deixa de ser estressado, ele passa a ser calmo na sua alma, ele deixa de ser mal-humorado e passa a ser uma pessoa agradável de convivência. Deus transforma o ser humano, e tudo isso aconteceu no lenho, tudo isso aconteceu no madeiro, e eu te convido nessa noite a pegar este madeiro e lançar nas águas amargas da sua vida, lançar nas águas amargas da sua família, lançar nas águas amargas do teu casamento. Coloque a cruz na tua casa, coloque Jesus na tua família, coloque Jesus na tua história, e ele vai transformar, e ele vai libertar. É isto que Cristo faz, amados irmãos. E ali houve então alguns estatutos. O que é isto? Mandamentos, provações. Deus iria, a partir daquele instante, exercitar o seu povo na obediência. Deus quer que sejamos obedientes. Por quê? Porque a desobediência gera aflições. Porque a desobediência gera amarguras. Porque a desobediência gera desgraças. A chave da vitória é a obediência. Então Deus opera um grande milagre. E a Bíblia não expressa a reação do povo diante do milagre. Veja que ela enfatiza a murmuração do povo quando eles estavam frustrados e amedrontados por causa da seca, mas não enfatiza a reação deles quando a água se transformou. Por quê? Porque certamente eles não expressaram nenhum sentimento de alegria tão contundente a ponto de ser registrado. Porque certamente havia indiferença no coração deles. Porque certamente eles estavam numa posição em que dava a impressão de que Moisés era obrigado a resolver os seus problemas e Deus era obrigado a atender a oração de Moisés. Isto é muito triste, isto é muito preocupante. Então Deus disse para eles: se vocês ouvirem, versículo 26, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus no Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Deus estava garantindo àquele povo saúde plena. Deus estava dizendo: não faltará pão, não faltará cuidado, não faltará mantimento, não faltará. Eu
vou cuidar da saúde de vocês, se ouvirdes, se fizeres, se inclinares, se guardares. Meus irmãos, Deus é Deus. Nós somos homens. Nós precisamos ouvir atento a voz do Senhor. E eu pergunto para você, o que você tem feito com aquilo que Deus tem te falado? Como você tem agido com a palavra que Deus tem dirigido ao teu coração? Como você tem procedido com relação às diretrizes de Deus para a tua vida? Você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem feito o que é reto diante do Senhor? Você tem inclinado os teus ouvidos? Você tem sido humilde para atender a voz de Deus? Você tem guardado os estatutos do Senhor? Ou a palavra de Deus entra no ouvido e sai pelo outro, e você continua vivendo ao seu bel prazer? E quando vem a dificuldade, quando vem a prova, então Deus precisa correr para te socorrer. Deus está dizendo: se ouvir, se fizer, se inclinar e se guardar, então eu farei. A ordem não é inversa, é exatamente nessa ordem. Eu sou o Jeová Rafá. Eu sou o Senhor que te sara. A você que está ouvindo essa mensagem, você que vai ouvir essa mensagem posteriormente, se você estiver nessa condição, pela palavra de Deus, se você está ouvindo a voz do Senhor, se você está fazendo o que é reto diante do Senhor, mesmo sem congregar, mesmo sem culto na igreja, mesmo sem reunião no templo, você continua temente a Deus, você continua servindo ao Senhor com retidão, você continua amando ao Senhor, você continua desejando a vinda de Cristo, você continua guardando os estatutos do Senhor, então receba pelo poder da palavra do Senhor que te sara. Ele prometeu aqui, se você estiver fazendo isso, Ele vai cuidar de você, Ele vai te sarar. Então receba na tua vida nessa noite. O Senhor está te fazendo chegar às águas que eram amargas, tornando elas doces e mudando o teu estado, em nome de Jesus, pelo poder da palavra. Receba a tua vitória na tua saúde física, na tua saúde psicológica, na tua saúde emocional, na tua saúde espiritual, na tua saúde ministerial, na tua família. Receba agora a presença do Jeová Rafá, em nome de Jesus, pelo poder da palavra. Cristo vai agir na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Nós profetizamos pelo poder da palavra de Deus. Quando eles saíram daquela região, versículo 27 diz que eles então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam-se junto das águas. Glória a Deus. Meus irmãos, vejam o que acontece. Eles chegaram a mar, as águas eram amargas, eles murmuraram, Deus tornou as águas doces. Mar não é lugar de acampamento, mar não é lugar para se estar, era um lugar de passagem. Loguinho eles iam chegar a Elim, a murmuração poderia ter sido evitada. Veja bem, eles chegaram em Elim, onde havia ali 12 fontes. Elim por causa do que as árvores que haviam ali naquela região, que eram chamadas de terebintos, cujos frutos têm uma polpa doce, que é hidratante, que é revigorante, que é agradável. Era um lugar que não tinha uma fonte de água, era um lugar em que não tinha uma palmeira. 12 fontes de águas, 70 palmeiras. Meus irmãos, quando Deus faz
de uma forma estrondosa, de uma forma gloriosa. Confia no cuidado do Senhor. Se você está chegando em algum lugar de amargura, não murmura, vai para a oração. Deus pode mudar de uma hora para outra, num piscar de olhos, esta situação. Adore a Deus no deserto, porque este mundo é um deserto. O que nos resta aqui é a nossa convivência com Deus. O que nos resta aqui é a nossa vida com Deus. É isso que nos traz esperança para concluirmos esta meditação e orarmos com os irmãos. Eles saíram de Elim. Entramos no capítulo 16. Toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim. Eles estão entrando no deserto de uma outra região, porque a igreja também caminha de deserto em deserto. Deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. Então já é o segundo mês, 15 dias do segundo mês. Então agora, o problema não era a sede, porque eles certamente tinham o estoque de água para uns dias. Certamente eles colocaram em reservatórios as águas de Elim. No entanto, o problema era agora a provisão de alimento. E eles estavam com fome. E qual foi a reação deles no versículo 2 do capítulo 16? E toda a congregação dos filhos de Israel. Quantos filhos Israel tinha? Quantos filhos Israel teve? 12. Toda a congregação das 12 tribos murmurou novamente contra Moisés e contra Arão no deserto. Deus providenciou 12 fontes em Elim. Uma fonte para cada tribo, como se dissesse: veja como eu cuido de cada um. Veja como eu tenho a provisão para cada um. Palmeiras, muitas palmeiras para servir de sombra, para dar frutos. Mas agora eles murmuram novamente. Os filhos de Israel murmuraram. Então Moisés clamou ao Senhor. E Deus disse a Moisés, no versículo 4, então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover. Não é gotejar, não é pingar, é chover. Pão dos céus. Glória a Jesus. Problema da água. Deus mostrou um lenho. O lenho é figura da cruz. O lenho é símbolo da cruz. E agora o problema é alimento. Então Deus diz: vos farei chover. Vai ser abundante, vai ser suficiente. Deus ia fidelizar agora o fornecimento do pão diário. E o que foi que Jesus nos ensinou a orar? Conforme as nossas necessidades. Pai nosso que estás nos céus. Além de tudo que ele ensina nesta oração, ele disse: dai-nos o pão de cada dia. Jesus estava remetendo a história também ao Antigo Testamento. Jesus usou exemplo da história, mas quando Deus diz: farei chover pão dos céus, Deus está dizendo: eu vou enviar provisão para todos. Eu vou enviar um pão suficiente. E o que foi que Jesus disse em João capítulo 6, versículo 35? Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Glória a Jesus. Veja que a palavra aponta novamente
representa Jesus Cristo ressuscitado, enquanto o lenho é o sacrifício no madeiro, aqui o pão dos céus é o Cristo ressuscitado. Deus está se revelando à sua igreja pela história bíblica. Deus está se revelando à minha vida e à tua vida através da sua palavra, dizendo: o meu filho é suficiente, não precisa recorrer a ninguém que não seja ele. Ele tem o que se faz necessário, ele é a resposta para tudo. Ele chove, ele não goteja, ele não pinga, ele chove, a chuva encharca, a chuva enche os reservatórios, a chuva irriga a terra. Ele está dizendo: o meu filho vai irrigar a tua vida, o meu filho vai te sustentar, o meu filho vai prover, o meu filho vai te socorrer. Você não vai morrer. Onde tem chuva tem vida, onde tem chuva tem vida, onde tem chuva tem história, onde tem chuva tem civilização, onde tem chuva tem humanidade, onde tem chuva tudo prospera. É isso que está acontecendo aqui. Jesus está na tua vida, você está atravessando o deserto, mas o pão chove. Jesus não te abandona, Jesus não te desampara. Quando você precisa dele de dia, ele te atende. Quando você precisa dele de noite, ele te atende. Quando você precisa dele na guerra, ele te atende. Quando você precisa dele na prova, ele te atende. Quando você precisa dele na saúde, ele te atende. Quando você precisa dele em qualquer área da sua vida, ele te atende. O que é isso? É chuva do pão dos céus, do Cristo ressuscitado, daquele que é o Rei dos Reis, daquele que é o Senhor dos Senhores. Queridos irmãos, tome posse da vitória hoje. O mundo é um deserto. E o deserto não fornece o suficiente para a subsistência de uma nação de milhões de pessoas. Tudo que aconteceu ali foi ação de Deus diretamente com o seu povo, dando a eles o que eles precisaram, sustentando todos os dias o que foi que o Senhor Jesus nos prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Creia no poder da palavra, ouça a palavra, coma a palavra, viva a palavra, guarde a palavra, incline os teus ouvidos à palavra. Então Cristo te sara. Cristo é suficiente. Fique com Ele, fique na presença dEle. Ele não depende de um espaço físico para se manifestar. Ele disse que se você entrar no teu quarto em secreto, o Pai vai ouvir a tua oração. Ele disse que se 2 ou 3 se reunirem no nome dele, ele vai se fazer presente. Onde você estiver, Cristo pode te atender. Só não inverta a ordem das coisas. Primeiro a obediência, depois a ação